de Isaías, capítulo 32 e o versículo 15. Hoje eu vou falar sobre receber a presença de Deus através do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Está escrito assim no livro de Isaías: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Vou reler. Até que se derrame sobre nós o Espírito Santo, que é o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olha, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é um deserto. E você já sabe que deserto é vazio de tudo. Deserto não tem moradia, deserto é lugar de passagem, deserto raramente você encontra água, deserto você não encontra comida, deserto é vazio de tudo. Então observa o que o livro de Isaías está dizendo, hein? Isaías é um profeta de Deus, ele está dizendo a importância do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, é como um deserto. Agora, quando recebe o Espírito Santo, aí a pessoa passa do deserto para um campo fértil. Ó, tudo produz. Então a pessoa não produz nada por conta disso, porque não tem o Espírito Santo. Tem que ter, tem que buscar, tem que receber. Aí o campo fértil vai para um campo, reputado por um bosque. E o campo fértil será reputado por um bosque. Isso quer dizer, será visto como um jardim. Quando a pessoa vê uma pessoa sem o Espírito Santo, vê como um deserto. Uma coisa vazia, uma coisa seca. Agora, quando ela vê uma pessoa cheia, que recebeu o derramamento do Espírito Santo, aí ela já vê como um bosque. Já vê como algo que produz, uma região produtiva. Então a pessoa não produz por conta da ausência do Espírito Santo. E as pessoas de fora olharão para essa pessoa que tem o Espírito Santo e que o recebeu, que é cheia do Espírito Santo, e verá nela um jardim bem conhecido, reputado por um bosque, quer dizer, um jardim produtivo. Quem quer ser uma pessoa produtiva? Quem quer ser uma pessoa diferente? Quem quer dar um basta a esse vazio que não aguenta mais este deserto? Quantos querem receber a presença do Espírito Santo? Então vou reler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte, esse versículo. Vamos lá. Até que, mais alto, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Diga assim: quando eu receber o Espírito Santo, a minha vida nunca mais será a mesma. Hoje eu quero ser um campo fértil, um campo produtivo, pela presença do Espírito Santo. Quantos recebem a presença do Espírito Santo? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu não quero ser mais um deserto, eu quero ser um campo fértil, bem regado, bem cuidado, e um campo produtivo, cheio do Espírito Santo. Diga isso para ele: eu creio, eu recebo. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra,
com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis vos assentar. Precisamos conhecer o Espírito Santo. Infelizmente, muitas igrejas não falam do Espírito Santo. Muitas igrejas não creem no Espírito Santo. E algumas até crenças que eu posso aqui classificá-las como heresias, seitas, né? Que para nós são pessoas que deturparam, destruíram a palavra de Deus, né? Inverteram a palavra de Deus para tirar vantagens e acaba até trazendo heresia por conta disso. Há muitas crenças, muitas religiões que falam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Isso é por falta de conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele tem atributos próprios. O Espírito Santo não depende de A, de B, de C para operar. Ele tem as suas próprias vontades. Ele opera porque ele é Deus. Ele é Deus, ele está ali, faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem suas próprias vontades, seus próprios agir. E ele não é criatura, não é uma criação de Deus, como muitos acreditam que é a força ativa, ou seja, uma criação de Deus. O Espírito Santo não é força ativa, é uma pessoa, mas há muitos que não creem, porque eu não o conhece. E o Espírito Santo, ele esteve na criação do mundo, lá na criação do mundo, porque ele é criador. Em Gênesis capítulo 1, e o versículo 1 e 2, vai dizer que o Espírito Santo estava lá. Fazendo o que, pastor? Criando as coisas que hoje você vê visíveis e coisas que são invisíveis, que não vemos aos olhos, né, da carne. Mas ele estava lá. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, Espírito de Deus é o Espírito Santo, não há outro Espírito. Você pode ver em algumas partes da Bíblia que vai estar Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo e somente Espírito. É o mesmo Espírito, só tem um Espírito, não tem outros. É o Espírito Santo que fala Espírito de Deus. E se movia sobre a face das águas. Olha só ele na criação. Então ele é criador, não é criatura. Além de ter criado os céus e a terra, o Espírito Santo, ele adornou os céus. Está vendo essa beleza que você vê dos céus? Estrelas, lua, sol, nuvens, toda a galáxia, né? O universo, também foi obra do Espírito Santo. O Jó, ele fala sobre isso no capítulo 26 e o versículo 13. Ele vai dizer que o Espírito ornou, ou seja, adornou os céus, né? E o que é isso? Embelezar, fazer brilhar os céus através dessas belezas, estrelas, sol, lua. Pelo seu Espírito ornou os céus. Está vendo? Ornou, que você vê que coisa linda. Os céus foram obras do Espírito Santo. Os céus, obra do Espírito Santo. E mais uma coisa, além do Espírito Santo ter criado tudo isso que você vê, ter adornado, ou seja, ornado, embelezado os céus, o Espírito Santo ainda te fez. Você sabia disso? Diga, eu sou obra do Espírito Santo. Você sabia que foi ele quem te fez? É. O Jó vai dizer isso. Jó 33, versículo 4. Olha o que Jó está dizendo aqui. É uma revelação de Deus. Ele diz assim, o Jó, que o Espírito Santo o fez, né? E o Espírito de Deus me fez. Quem te fez? O Espírito de Deus. Então ele é criador. Ele é Deus. Muitas pessoas não o conhecem. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Você está vendo? Então os dois estão em conjunto, Deus e o Espírito Santo ali, ó,
e o Espírito de Deus me fez. Então a pessoa precisa aprender acerca do Espírito Santo. Ela precisa conhecer, porque fala coisa que não conhece. E a palavra de Deus está aqui. E a palavra de Deus diz Espírito Santo no hebraico, porque tem uma etimologia. No hebraico a palavra Espírito Santo, se você quiser anotar, Espírito no hebraico quer dizer ruar. 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 Isso é R-U-A-C-H. Se você quiser anotar, você anota. Espírito no hebraico se chama ruar. Ruar quer dizer sopro, vento e respiração. Por isso que você vê o Espírito Santo como figura de vento. Não é assim que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 1? Diz lá, coloca aí para você ver. Por isso que mostra o Espírito Santo como vento. Porque o nome dele no hebraico é ruá, quer dizer vento, sopro, respiração. Vai dizer aqui, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio não é de baixo, do alto, do céu, um som como de um vento. Está vendo? Vento quer dizer ruá. Ruá quer dizer espírito. Aqui o grego vai dizer outro nome, mas o hebraico vai dizer espírito ruá, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam lá sentados. É por isso que coloca o Espírito Santo como vento, porque o nome dele no hebraico é vento. Além da palavra espírito ser no hebraico ruá, também tem santo. A palavra santo no hebraico é hakadosh, ou hakadosh, né? Umas pessoas falam kadosh, outro akidosh, que quer dizer santidade, santificação. Por isso que diz Espírito Santo. Ele é um Espírito Santo. Ele exige santidade. Então, onde o Espírito Santo chega numa pessoa, na vida de alguém, ele faz uma limpeza. Ele faz uma purificação para que ele possa morar na vida da pessoa. Então, às vezes a pessoa está lá com os seus pecados, cheio de coisas erradas, e o Espírito Santo quer entrar naquela casa. Então ele primeiro precisa fazer uma purificação. Ele precisa purificar o ambiente para poder entrar e ali permanecer na pessoa. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Ruach Kadosh. Quer dizer, o Espírito, vento, e santo quer dizer santidade. Por isso que exige de nós a santificação. A palavra Espírito Santo também no grego é uma palavra conhecida, que quer dizer Espírito peuma ou penomula, né? Peuma é uma palavra termo teológico, peuma, né? Pneumatologia, que é uma palavra que quer dizer peuma, quer dizer Espírito, logia quer dizer estudo. Então é estudo sobre o Espírito Santo. A palavra no grego quer dizer peuma, que quer dizer ar também, sopro e vento. E santo no grego quer dizer ágios, que significa santificação, separação, consagração. Você está vendo? Que para receber o Espírito Santo, precisamos nos separar de uma vida errada. Se a pessoa deseja ter o Espírito Santo, ela precisa ter uma vida separada para o Espírito Santo. Porque senão vai ficar difícil do Espírito Santo morar nela, ela tendo uma outra vida que desagrade. Então a palavra no grego quer dizer Espírito Santo, peuma, ar, sopro e vento, quase a mesma coisa do hebraico. E santo quer dizer ágios, que significa separar, consagrar. E se nós lemos João capítulo 14, versículo 16, vai dizer que o Espírito Santo tem ali algumas ações. Conselheiro, advogado, ajudador. Nós temos várias, né, formações do que a ação do Espírito Santo. É uma ação dele, né? Aí diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aqui é o Espírito Santo. Porque ele tem esse papel também de consolar, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. Só que muitas pessoas não gostam da palavra consolador, ainda que seja bonita essa palavra, e consolador dá a entender que a pessoa só é consolada quando ela está triste.
Quando alguém está triste, está lá o Espírito Santo consolando. Mas quando a pessoa está alegre, cadê o Espírito Santo? Então essa palavra consolador no grego, o original, limita um pouco a função do Espírito Santo. Nós podemos dizer que o Espírito Santo não é um SAMU, que só chamam quando alguém está doente. Não, o Espírito Santo ele tem que estar com você todos os dias, sim ou não? Nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu só vou pedir o Espírito Santo quando eu estiver triste e quando eu estiver alegre. E quando você estiver feliz, não está o Espírito Santo lá? Então essa palavra consolador limita um pouco a pessoa do Espírito Santo. Por isso que essa palavra no original, que esse escrito foi escrito no grego, João foi escrito no grego, a palavra no original, consolador, quer dizer Paráclitos, que é o livro do pastor João Ribe. Paráclitos é a junção de duas palavras. Um nome só, mas a junção de duas palavras. E essas duas palavras têm significados. Paráclitos, vamos separar. Para, tá? Quiser anotar, quer dizer chamado ao lado. É alguém que foi para ficar ao lado. E cletos quer dizer chamado. Então a palavra Paráclitos quer dizer para ao lado. E cletos quer dizer chamado. Então o Espírito Santo, ele foi enviado para estar ao nosso lado todos os dias e para sempre. Ele vai estar com você todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, para sempre. É por isso que ele se chama Paráclitos, não apenas consolador, ele é mais do que isso, ele está com você sempre, seja consolando ou não consolando, ele não vai deixar você. Oh glória! Isso quer dizer Paráclitos. Então a palavra está aí, Espírito Santo ou Consolador, Paráclitos. O Espírito Santo não é anjo, tá? O que é o Espírito Santo? Não é anjo. O Espírito Santo não é espírito de falecido, de alguém que já morreu e reencarnou. Não é também. Não confunda isso com o espiritismo. E nem confunda o Espírito Santo com força ativa de Deus, como os testemunhas de Jeová fazem. Também não é força ativa. O Espírito Santo também não é nenhuma entidade espiritual, como muitos no centro Umbanda acham que é espíritos, tá? E o Espírito Santo, muito menos ele é de baixo, mas ele é de cima. Ele veio do alto, ele não é embaixo, não é espírito de baixo, não é espírito de guia, não. Ele é o espírito que veio do céu, o espírito que é o próprio Deus na terra. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus falou sobre o poder do Espírito Santo. Ele disse isso, que é uma promessa. Olha o que ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, que é o Espírito Santo, sejais revestidos de poder. Quem quer o poder do Espírito Santo? É Jesus quem enviou o Espírito Santo e é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Que você seja cheio do Espírito do alto, o Espírito do poder de Deus transborde na sua vida. É Espírito do alto, não é de baixo. Ele é diferente. Ele é maior do que todos os espíritos. Não tem espírito maior do que o próprio Espírito Santo. Quem quer ele? Você quer receber o Espírito Santo? O Espírito Santo é tão privilégio, é uma dádiva tão boa. É algo tão bom que não se compara. O apóstolo Paulo diz que nós temos o Espírito Santo em vasos de barro, para que a essência não seja nossa, mas de Deus. O Espírito Santo é uma dádiva que habita em vasos de barro. Cadê os vasos de barro? Ele vai habitar em você. E é um privilégio, hoje, não para poucos, mas no Antigo Testamento,
o Espírito Santo era privilégio para poucos. Ainda que a pessoa almejasse ter o Espírito Santo, não recebia. Se ela não fosse de ofício tal. Vou te mostrar pelo menos 4 ofícios, 4 classes no Antigo Testamento que eram privilegiadas pelo Espírito Santo. E se a pessoa que não fizesse parte dessas classes privilegiadas, elas não podiam receber o Espírito Santo. Ainda que ardesse, almejassem tê-la, não podiam por causa da limitação. O Espírito Santo no Antigo Testamento era restringido às outras pessoas, além dessas aqui. A pessoa no Antigo Testamento que recebia o Espírito Santo, a primeira pessoa, o sacerdote. Está aqui. A primeira pessoa que recebia era o sacerdote. A primeira classe no Antigo Testamento, privilegiada pelo Espírito Santo, era sacerdote. Então quer dizer que quem não era sacerdote não recebia o Espírito Santo. Não podia ter. Por quê? O que o sacerdote fazia? Cuidava do templo, da casa de Deus. Agora imagine um sacerdote sem a orientação do Espírito Santo. Que fim que você acha que vai dar? Então todo sacerdote, todo ministro, toda o dirigente, líder de congregação, precisa buscar o Espírito Santo. Não tem como eu reger a casa de Deus sem a orientação dele. Eu preciso receber o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Isso é uma dádiva de Deus. Então o sacerdote, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para poder conduzir, administrar a casa de Deus. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao 3, vai dizer sobre isto. O Espírito Santo, ou seja, alguns que já recebiam. O Arão, quando foi ungido, porque o Espírito Santo é símbolo de unção, Moisés ungiu Arão, e depois ungiu os filhos de Arão, que conduziam, administravam o templo, e a unção é símbolo do Espírito Santo. Depois tu farás chegar a ti e teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 2. E farás vestes santas. Ó, tá vendo aí? O que o Espírito Santo é? Santo. Então, se ele é santo, ele tem que habitar em uma pessoa que é santa. É por isso que é tudo santificado. Tá vendo? E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Verso 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do Espírito. Aqui está com letra minúscula, mas é letra maiúscula. Do Espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então era uma exigência de Deus, e era permitido por Deus o sacerdote ter a presença do Espírito Santo, para poder administrar muito bem a casa de Deus. E só podia ter sucesso na administração se fosse administrada debaixo do Espírito Santo. Então, primeiro ofício, primeira classe privilegiada no Antigo Testamento a ter o Espírito Santo, sacerdote. Vamos para o segundo. Segundo ofício, segunda classe, para ter o Espírito Santo, juízes. Então, se a pessoa não fosse juiz de Deus na terra, não podiam receber o Espírito Santo. Para que, pastor, tinha que ter o Espírito Santo? Juízes. Imagine um juiz fazendo justiça sem orientação do Espírito Santo. Quem me dera que o nosso judiciário brasileiro fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Jamais haveria injustiça. É ou não é? Jamais. Então os juízes de Deus tinham que ser
cheios do Espírito Santo, para poder julgar a causa do povo justamente, corretamente. O primeiro juiz a ter o Espírito Santo entre os juízes foi Otinel. Lá em livro de Juízes, capítulo 3, e o versículo 9 ao versículo 10, vai dizer deste homem que foi o primeiro juiz de Israel e que foi revestido do Espírito Santo. Está aqui, Juízes capítulo 3, verso 9 e o verso 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. E Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele, o que veio? O Espírito do Senhor. E julgou. Só pôde julgar depois que recebeu o Espírito Santo. E como é que ele julgou? E julgou a Israel. Julgou justamente a Israel. A peleja. E o Senhor deu na sua mão Cusã-Rassatim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Deus deu a vitória para esse juiz através do Espírito Santo. É esse que você precisa ter, a presença do Espírito Santo. Mas outro juiz, além de Otinel, o Gideão também foi revestido do Espírito Santo, que fez justiça ao povo. Juízes capítulo 6, versículo 34. Veja como é que Gideão também agiu debaixo do Espírito Santo. Livro de Juízes. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os bezerritas se ajuntaram após ele. Observa que esses homens só tiveram vitórias através do Espírito Santo. Isso prova que quando você receber o Espírito Santo, a sua vida nunca mais será a mesma. Do deserto será um campo fértil, um jardim florido, regado, bem cuidado, e um jardim produtivo. A sua vida nunca mais será a mesma. Receba o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Nunca mais será a mesma. Além desse, nós tivemos o último juiz de Israel. O primeiro foi Otiniel. O último juiz, sabe quem foi? Sansão. E também era cheio do Espírito Santo. Está lá em Juízes, capítulo 14, versículo 6. Olha que Sansão também, e olha o poder que o Espírito Santo deu a ele, viu? Então o Espírito do Senhor se apossou dele Sansão, tão possantamente, que o ofendeu de alto a baixo, como a quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aqui, Sansão pegou o leão, rasgou ele no meio. Como é que faz isso? Uma pessoa, sem ter nada na mão, nem faca, nada. Abriu o leão no meio. Por que ele fez isso? Através do Espírito Santo, que se apossou. O que é apossar? Tomar conta. Vir sobre a pessoa violentamente e dar forças para ela, dar poder para ela. O Espírito Santo dá forças, dá poder. É por isso que você não vê uma pessoa caída que tem o Espírito Santo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa caída. Você vai ver uma pessoa que não tem limite para ela, não tem barreira. Porque quem está nela é maior do que os seus obstáculos, é maior do que as suas lutas. É por isso que você precisa buscar o Espírito Santo, para vencer os seus desafios, vencer as suas barreiras. Aqui está o último juiz de Israel, Sansão. Além de ele matar um leão no meio, abrir ele no meio, Sansão matou 30 homens. Como é que pode uma pessoa matar 30 homens? E lá não era armas não, na mão mesmo. E olha o que diz aqui mesmo em Juízes 14, versículo 19.
Olha aqui, Juízes, versículo 19. Olha o que vai dizer o mesmo Sansão cheio do Espírito Santo. Ó, numa primeira ocasião, o Espírito Santo entrou nele, ele pegou um leão que estava vindo para cima dele e da sua família, ele matou o leão e rasgou o leão no meio. Ó, abriu o leão no meio. Agora está vindo uns homens adversários contra ele. E ele vai matá-lo todos, após o Espírito Santo descer sobre ele. Então o Espírito do Senhor, tão possantemente, se apossou dele, que desceu aos esquelonitas e matou deles 30 homens. E tomou as suas vestes, deu as suas mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Olha só, matou 30 homens após receber o Espírito Santo. Então os juízes de Deus tinham que ter a presença do Espírito Santo para poder livrar o povo e para poder julgar o povo honestamente, justamente, sem nenhuma injustiça. Além dessa segunda classe privilegiada para ter o Espírito Santo, no Antigo Testamento nós temos a terceira classe. Sabe qual é? Qual é? Os profetas. Aqui, ó. Vem cá, gente, como é que o profeta vai anunciar o futuro sem ter a presença do Espírito Santo? Porque os profetas anunciavam o quê? O que há de vir. Não era isso que os profetas faziam? Eles anunciavam o que haviam de vir. E como que eu vou anunciar algo que vai vir ainda, que está no futuro, sem a presença do Espírito Santo? Então, se eu tenho a presença do Espírito Santo, ele vai me revelar o que vai acontecer e eu vou passar para o povo, e se o povo crer naquilo que eu falar, Deus vai livrar o povo. Mas pelo contrário, se o povo não crer, aí vai acontecer exatamente o que o profeta anunciou. Então os profetas tinham que ter o Espírito Santo para anunciar as coisas que iriam de vir. Um profeta que teve Ezequiel capítulo 2, verso 1 e verso 2. Ezequiel tinha o Espírito Santo e ele era profeta, ele anunciava ao povo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito Santo falava para ele e Ezequiel falava para o povo. O Espírito Santo falava para ele e Ezequiel falava para o povo. Então o Espírito Santo anuncia o que há de vir para os seus profetas. Sejam cheios do Espírito Santo para anunciar as coisas que hão de acontecer. Esta é a terceira classe. Não é à toa que Jesus falou sobre isso, que o Espírito Santo viria para anunciar o que há de acontecer. Está lá em João capítulo 16. Abram em João 16, versículo 13. O próprio Jesus falou que o Espírito Santo anuncia o que há de acontecer, que está no futuro, que está no mundo espiritual e que ainda vai se materializar. Vai vir para a realidade do nosso dia. Olha o que Jesus disse. Mas quando vier aquele Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É ele quem usa os profetas para anunciar as coisas que hão de acontecer. Que você seja um profeta de Deus aqui na terra, cheia do Espírito Santo, profeta, profetiza, usados por Deus em nome de Jesus. Que você seja esse profeta. Deus tem pressa de te usar. E Ele quer te usar, sabe como? Cheio do Espírito Santo. Ele quer te usar cheia do Espírito Santo. E além de profeta, tem uma última classe, a quarta classe privilegiada no Antigo Testamento, que tinha o privilégio de ter o Espírito Santo. Sabe qual classe é essa?
os reis de Israel. Muitos reis receberam o Espírito Santo. Qual foi o primeiro rei? Saul. Saul recebeu o Espírito Santo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10. Coloca aqui 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. E olha que o Espírito Santo era a descida do azeite. Quando descia o azeite, o Espírito Santo já se fazia presente na vida da pessoa. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, que não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que fareis eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Um levantando 3 cabritos, o outro 3 bolos e pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que desce do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. Só pode profetizar quem é profeta, e só é profeta quem tem o Espírito Santo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e farás o quê? E profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Diga: o Espírito Santo muda o homem, muda a pessoa. Verso 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que Samuel, virando as costas, Samuel o sacerdote, virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha o que o Espírito Santo faz. Muda a pessoa, muda o coração e outro. E todos aqueles sinais que iriam acontecer em 7 dias, aconteceram no mesmo dia. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Verso 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, Saul, rei Saul, e profetizou no meio dos profetas. Você não é profeta, mas quando o Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida, você vai profetizar como os profetas profetizam. Você será cheio, cheia do Espírito Santo. Ele descerá sobre você. Receba! Olha, pastor, quem não era sacerdote não tinha o Espírito Santo? Não. Pastor, quem não era juiz não tinha o Espírito Santo? Também não. Pastor, quem não era profeta também não tinha o Espírito Santo? Também não. E quem não era rei? Também não. Mas esse tempo já passou. Hoje não estamos mais no Antigo Testamento. Hoje estamos no Novo Testamento. E a promessa que foi feita em Joel já
se cumpriu. E você tem a liberdade, o direito de receber o Espírito Santo de Deus. O tempo passou do Antigo Testamento e hoje nós estamos debaixo do Novo Testamento e da graça de Deus. Olha o que diz o livro de Joel, que não somente essas classes privilegiadas que tinham o Espírito Santo, só eles poderiam receber. Joel diz que haveria um tempo que todos receberiam o Espírito Santo. E sabe que tempo é esse? É o já. É o hoje. Esse tempo já chegou na sua vida. Você tem que receber o Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Olha o que Joel diz, a profecia que se cumpriu em Atos capítulo 2. Joel 2, 28 vai dizer da promessa. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, sobre todas as pessoas, independente de serem sacerdotes, independente de serem juízes, independente de serem profetas, independente de serem reis, todos receberiam a promessa do Espírito Santo. O meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, e vossas filhas profetizarão. Lembra que quem só profetiza quem tem o Espírito Santo? E vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Verso 29. E também sobre os empregados, os escravos, as servas, os servos, todo mundo, gente, sem exceção. E também sobre os servos e sobre as servas, aqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo? Não vou mais restringir a presença do Espírito Santo. Até gentil, até pagão, vai receber a presença do Espírito Santo. Todos, sem exceção, sem classe privilegiada, todos receberão o Espírito Santo. Quem quer receber? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer receber o Espírito Santo? Pastor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar da presença do Espírito Santo. Quantos querem transbordar da presença do Espírito Santo? Pastor, como que eu faço para receber o Espírito Santo? Quem quer saber como fazer para receber o Espírito Santo? Existem pelo menos 4 condições. 4 condições que te levam a receber a presença do Espírito Santo. A primeira condição é, tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer. Ó o alfabeto do crente aqui, ó. Qual que é o alfabeto do crente? O, B, D, C. Vamos lá. O, B, D, C. Você aprende desde criança a obedecer. Esse é o alfabeto do cristão. Primeira condição para receber o Espírito Santo, tem que obedecer a Deus. Por quê? O Espírito é uma dádiva de Deus. Como é que Deus vai dar a dádiva dele, que é o Espírito Santo, a qualquer pessoa? E até mesmo aquele que não lhe obedece? Não tem como. Tem que obedecer a Deus e aí recebe o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 32. Veja o que diz os apóstolos diante de todas as pessoas sobre quem recebe o Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também quem? Tanto os apóstolos quanto o Espírito Santo eram testemunhas acerca da ressurreição de Jesus. Acerca da vida de Jesus. E o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quem obedece a Deus aqui? Então recebe o Espírito Santo. Os apóstolos estão dizendo, eu e meus irmãos aqui, os nossos irmãos, somos testemunhas acerca da ressurreição de Jesus. E não somente nós, mas também o Espírito Santo, a quem Deus deu àqueles que lhe obedecem. É a primeira condição. Se obedecer a Deus, tem o Espírito Santo. Essa é a primeira condição. Segunda condição para ter o Espírito Santo. Tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Como, pastor? Porque é através dela que se conhece o Espírito Santo. Como é que eu vou receber alguém que eu não conheço?
E como é que eu vou conhecer alguém que eu não vejo? Estende a mão para cá. Como é que eu vou conhecer alguém que eu não vejo? Através da palavra de Deus. Eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus e eu conheço o Espírito. Aquela promessa que estava em Joel 2,28, que todos receberiam o Espírito Santo, se cumpriu em Atos. Até pagão, até estrangeiro, até gentil, até romano, recebeu a presença do Espírito Santo. Não era sacerdote, não era juiz, não era profeta e não era rei, mas foi cheio do Espírito Santo de Deus. Você não pode ser sacerdote, você não pode ser juiz de Deus, você não pode ser profeta de Deus, nem pode ser rei, mas você pode ser cheio da presença do Espírito Santo, se você obedece e ouve a sua palavra. Terceira condição além disso, tem que pedir a Deus, tem que insistir, tem que buscar. É por isso que nós fazemos a reunião de quarta-feira, que é reunião voltada para o Espírito Santo. Se a pessoa quer conhecer o Espírito Santo, ela quer receber o Espírito Santo, ela tem que vir na quarta-feira. A quarta-feira é a busca que a gente faz aqui. Nós, pastores, fazemos a reunião da busca do Espírito Santo, na intenção de você sair daqui cheio, transbordando do Espírito Santo. Então tem que pedir, tem que insistir. Senhor, eu quero ser batizado. Jesus, me batiza, está pedindo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero sair cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar para minha casa cheio do Espírito Santo. Tem que buscar. Olha o que diz em Lucas capítulo 13, capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Condição, a terceira, pedir a Deus. Quem pede, recebe. Quem vai pedir a Deus? Então peça que Ele te dá. Pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos quantos pedirem. Então, para receber o Espírito Santo, a terceira condição é pedir a Deus. Quem pede, recebe. Então começa a pedir quando vier. Olha, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Então tem que insistir. E a última, quarta condição para receber o Espírito Santo, tem que crer nele. Como eu disse, tem igrejas que não creem no Espírito Santo. Você sabia disso? Tem igreja que nem sequer ouviu falar do Espírito Santo. Pastor, isso acontece? Acontece. Lá em Atos mesmo, capítulo 19, e o versículo 1, Atos 19, capítulo 19, versículo 1 e 2, vai dizer sobre isto, que lá tinha um povo batizado nas águas, porque existem dois batismos, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Então, primeiro você batiza-se nas águas, depois você batiza no Espírito Santo. Aí você recebe os dois batismos. E está lá, o Paulo chega lá, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, outra região, e achando ali alguns discípulos que foram batizados nas águas. E disse-lhes Paulo: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha a quarta via aqui, quarta condição, tem que crer. Quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja. Quem nunca ouviu falar do Espírito Santo está ouvindo. E se quer aprender, você está no lugar certo, na Paz e Vida, que fala sobre o Espírito Santo. Tem muitas igrejas como Corinto, que já foi batizado nas águas, mas não foi batizado no Espírito Santo e com fogo. Tem muitas igrejas como Corinto, que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo, mas aqui você ouve, aqui você aprende, e aqui você recebe o Espírito Santo, se você crê no Espírito Santo. Quem crê no Espírito Santo? Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, verso 14. Esta é a quarta e última condição para receber o Espírito Santo, crer nele, porque como que eu vou receber alguém que eu não vejo, que eu não creio, que eu não o conheço?
Olha o que diz Gálatas. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé, diga, pela fé, eu recebo a promessa do Espírito Santo. Que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Quantos creem no Espírito Santo? Quantos querem receber o Espírito Santo? Então podem aplaudir aquele que você crê, aquele que você deseja, almeja receber o Espírito Santo da verdade. Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor Jesus.